Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Casa da Advocacia, sede da OAB São Paulo. Uma grande honra recebê-los a todos aqui nesta terça-feira, no finalzinho do mês de maio, já entrando aí no nosso mês do meio ambiente de celebração, mês de junho. Então, já iniciamos aqui alguns trabalhos de uma discussão muito importante sobre a tutela jurídica do meio ambiente e o papel da advocacia. E o evento de hoje é realizado já dentro de um grande esforço que nós temos empenhado dentro da Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo e da Coordenadoria de Educação Ambiental, criando alguns convênios institucionais de parcerias com instituições de ensino. Então, hoje a gente tem aqui uma parceria com a Universidade de São Judas, buscando aqui sempre estreitar os laços da OAB com as nossas universidades de direito, buscando um estreitamento e uma participação mais ativa dos nossos alunos, que já se sintam engajados na futura profissão de vocês no âmbito da advocacia. É uma grande honra e alegria poder recebê-los e ver tantos rostinhos familiares aqui, para que a gente possa trazer algumas discussões tão importantes e atuais no mundo que, não importa quantas modificações tecnológicas, científicas nós façamos, nós jamais podemos esquecer da importância e da imprescindibilidade da proteção ambiental. Porque o equilíbrio ecológico não faz parte de uma agenda exclusivamente ambiental, mas sim de uma questão de sobrevivência da nossa própria forma de existência. E, neste dia, estamos aqui muito honrados em receber a todos numa mesa composta aqui de grandes e inspiradoras mulheres na advocacia brasileira, doutora Rosa Ramos, que aqui vai nos ajudar a presidir essa mesa, que é advogada e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo e também conselheira seccional da OAB, trazendo aqui todas as suas contribuições e a sua expertise, e a nossa grande convidada ilustre, a professora, doutora e mestre em Direito Ambiental pela PUC São Paulo, professora de Direito Ambiental da PUC São Paulo, da Saraiva Prova e da Legal Ethics and Compliance, coordenadora assistente do curso de especialização em Direito Ambiental da COGEAI PUC São Paulo, diretora da Associação de Professores de Direito Ambiental, a Prodab, e sócia do Scais Bechara, Storto Reister e Figueiredo Lopes, advogados. Damos por iniciada esta mesa de debate, agradecemos imensamente as presenças da doutora Rosa e da doutora Érica, e passo, então, a palavra para a doutora Rosa para suas considerações. Muito obrigada.
Bem, muito boa noite. É uma alegria, novamente, a gente iniciar um trabalho presencial aqui na nossa casa, né? A gente falava agora há pouco aqui nos bastidores o quanto é importante, né, a gente se encontrar, voltar a se encontrar, fazer os eventos presencialmente. Não que isso não aconteça, né? A gente tem realizado muitos eventos virtuais. Ontem mesmo nós realizamos pela manhã, numa parceria com a USP Ribeirão, 3 eventos pela manhã, pela Comissão Permanente de Meio Ambiente. 3 profissionais, membros da comissão, foram lá dar sua contribuição. E, à noite, realizamos um trabalho bem bacana, Érica, que a gente tem feito aí, já estamos no 14º, que são sobre os ODS. Nós iniciamos uma jornada muito interessante. Para quem não sabe, são 17 ODS, né? Então, uma jornada bastante longa aí de eventos, e nós estamos fazendo isso quinzenalmente. E já estamos com a ideia de iniciar, porque, a rigor, acho que os ODS você não acaba de discutir nunca, né? Para você falar sobre um ODS, você precisaria, na verdade, de um curso, né? Ontem, a gente, o ODS 13, né, que fala de recursos hídricos e saneamento, 1 hora não dá para falar nada, né? E principalmente quando você tem palestrantes do Quilate que estavam lá ontem com a gente, representantes da Agência Nacional de Águas, da PCJ, quer dizer, 1 hora basicamente não deu para nada. Mas, falando dos eventos, né, essa casa se sente muito honrada em recepcioná-los aqui, a todos vocês, principalmente a nossa palestrante, doutora Érica Bechara, que sempre nos honra com a sua presença, e vocês ouviram o currículo da doutora Érica, e a gente, falando em pesar aqui, eu já fico com esse pesar de ouvi-la pouco, né? Porque em 1 hora também a gente ouvir você, de fato, é muito pouco. Que, além de professora, uma profissional, né, das mais experientes na área de meio ambiente, então tê-la aqui é uma honra muito grande para a gente. E a doutora Carla, para quem não sabe, né, a doutora Carla veio se unir à nossa comissão nessa gestão, que muito me alegrou, porque é uma super professora também da São Judas, uma expert na matéria, e veio ter aqui na nossa comissão um papel muito importante, que é na coordenadoria de educação ambiental. A nossa comissão, nós dividimos ela em 15 coordenadorias. E a doutora Carla Arada, ela acaba coordenando uma dessas áreas. Todas são extremamente muito importantes, né? A gente vai falando de uma e de outra, quando vai ver, fala, bom, tem serviço para todo mundo, né? E eles dizem que eu distribuo bem aqui as tarefas, né? E que a gente vai e fala, todo dia, quase todos os dias, eu falo com quase todos eles. Porque, principalmente no momento que a gente vive, né, eu acho que a gente tem motivos de sobra para falar de meio ambiente diuturnamente, né? E eu sempre ressalto, doutora Érica, e com muita tristeza, né, inclusive, eu que tenho uma filha no 4º ano de Direito, não são só vocês que sofrem nas mãos da Carla, não, eu tenho uma filha no 4º ano que também sofre, que são sofredores, né? Mas eu já estive aí, né, no lugar de vocês, também sei como é isso. Mas eu fico muito chateada, muito triste, né, que, geralmente, não são todas as faculdades, obviamente, mas a grade do curso de Direito tem lá 5 anos de Direito Penal, né, tem 5 anos de Direito Civil, e tem umas delas que não tem nem um semestre de Direito Ambiental, né? Eu acho que a gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa levar para as universidades o que de fato importa, né? Porque tem muitos que não vão seguir a carreira de direito civil, não vão seguir a carreira de direito penal, mas direito ambiental ninguém vai poder fugir,
né? O direito ambiental é o nosso dia a dia, proteger os bens ambientais é a nossa vida, é a nossa sobrevivência, e eu acho que a gente não precisa nem falar muito nesses últimos dias, né? E educação ambiental é o dia a dia também de todo mundo, não dá para fugir disso, né? A gente diariamente se depara com alguma questão ambiental que precisava de proteção, precisava de cuidado, alguém precisava, né, não ter essa garrafa de água, né, de resíduo plástico na mesa, alguém jogando um lixo pela janela, né, uma bituca de cigarro, principalmente, é o que a gente mais vê voando nos dias atuais, né? E o mais incrível é que continuam fabricando carros com acendedor de cigarro, é isso que eu não me conformo. Impressionantemente, ainda os carros saem com um acendedor de cigarros. Mas é isso, é algo que a gente se depara diariamente com alguma atitude que precisaria a gente intervir com educação ambiental. Então, Carla, tudo isso para dizer que você tem muito trabalho pela frente também, né? Porque, embora nós estejamos aqui na Casa da Advocacia, né, na futura casa de vocês, que eu terei muita honra de recebê-los aqui em muito pouco tempo. É bom que vocês comecem, então, a frequentar aqui, porque, se tem algo que é muito necessário, é que vocês estejam próximos da instituição da qual vocês são profissionais, né? A OAB é uma entidade de classe, e será a casa de vocês. Aqui vocês têm, no âmbito da comissão, quase que uma universidade, né? Porque todo dia tem atividade, todo dia tem um curso, então nós somos quase 100 comissões na UAB. Então, vocês têm aulas de tudo que vocês imaginarem todos os dias. Muito bem-vinda, Carla, aqui com essa nova parceria, né, com as universidades. Espero que você leve isso adiante. Aproveita a doutora Érica Bechara, que está aqui, para a gente também tentar formatar isso no âmbito da PUC, né, e unirmos forças em relação a isso. E, falando em parceria com as universidades também, nós estivemos nas 2 últimas COPs. Você falou do Rodrigo Moraes, mas o Rodrigo esteve na nossa delegação. Na COP 27, no Egito, né, a gente esteve lá, fizemos eventos em nome da UAB, fomos, né, com o credenciamento da casa aqui, e o ano passado, em Dubai, a gente tinha aprendido um pouquinho, falando, bom, espera aí, vamos crescer esse negócio, vamos levar mais pessoas, né, e acabamos levando uma delegação que tinha como parceiros o IASP, o TRF3, porque a doutora Consuelo Yoshida esteve conosco também na nossa delegação, a própria UBA, porque a Renata Franco, que faz parte da UBA, também estava conosco, a FAAP, por causa da Josilene Ferrer, se uniu a gente lá e acabamos, então, fazendo, e a USP, através... Vamos levar a PUC, então. Pois é, então, vamos, já estamos com a passagem comprada. E, como, para quem não sabe, esse ano a COP acontece no Azerbaijão, né, lá em Baku, o local onde será realizado. Já existe uma programação bastante efetiva sobre a COP, né, 29. O ano que vem, a COP será aqui no Brasil, né, motivo de muito orgulho, muita honra para a gente. Por um lado, por outro, obviamente que a gente tem um pouco de medo de qual cartão de visita que a gente vai entregar para aqueles que estarão vindo visitar o nosso país para a COP, né? A gente ainda sofre de muitos males importantes, né? E principalmente em Belém, eu acho que esse cartão de visita ele pode ter um lado que não seja muito receptivo, afinal de contas, escancara-se, obviamente, naquela região e outros estados da Amazônia,
problemas cruciais do país, como, por exemplo, saneamento, água tratada, né? Desmatamento. Então, apesar da alegria de recepcionar a COP aqui, a gente também não pode só aplaudir, porque sabemos que isso será escancarado, obviamente, né? Porque em um ano, aliás, menos de um ano, a gente sabe que não dá para corrigir 30 milhões de pessoas, por exemplo, sem água tratada até hoje, né? Então, são questões que a gente coloca aí no debate, porque é uma forma também da gente cobrar providências urgentes, né, em questões tão básicas que não dá para deixar para lá. Mas eu acho que eu já falei demais aqui. A rigor, não era o meu papel. A doutora Carla falou por umas breves considerações, mas eu acho que eu falei tudo isso para a gente passar imediatamente depois para a doutora Érica e para ela fazer a palestra que a gente tanto aguarda. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Como eu disse, bem-vindos à casa de vocês. Vou pedir só para que coloquem a apresentação da doutora Érica. Tá ligado? Eu mexo aqui? Eu acho que você consegue passar. Está disponibilizado. Então, doutora Érica, novamente, muito obrigada pela sua presença. Estou com a sensação que eu estou na frente. Não, eu acho que não. Acho que conseguem ver. Estou, né? Não é mais para lá. Quer? A gente arreda. Mais para cá. Eu estou sentindo que eu estou no lugar errado. Pronto, a gente chega um pouquinho para cá. Óculos juntos. Ó, meu celular ficou lá e não vou saber se está na hora de acabar, tá? Ah, não, fique tranquila. Fique à vontade. Bom, boa noite, então, a todas e todos, advogadas, advogados, futuros, né? Advogadas e advogados. Eu agradeço muito o convite que a Carla... Eu chamo de Carla, né? Professora Carla, mas é que a Carla foi nossa aluna, né? Então, a gente acaba criando sempre esse olhar, né? De uma pessoa muito próxima, né? Que é realmente muito próxima. Depois foi aluna e depois trabalhou conosco também lá na especialização da COGEAI. Então, sinto essa proximidade para chamá-la só de Carla. E também da minha querida amiga Rosa, que também me fizeram esse convite. Eu admiro muito o trabalho da Comissão de Meio Ambiente, o trabalho de vocês. Acho sensacional as mulheres tomando conta desses espaços aqui. Eu, como mulher, obviamente, né, nessa questão de gênero, eu fico muito feliz, né, de ver como esses espaços são ocupados e são ocupados com muita competência, com muito brilho. Então, claro, como advogada, também fico muito feliz de voltar, de estar aqui na minha casa, porque eu sinto que a OAB é minha casa, apesar de eu não conhecer esse auditório. Mas estar na casa do advogado, falando para futuras e futuros advogados, ou, né, para quem já é advogado, isso é sempre uma felicidade, porque nós estamos falando com os nossos, né? Pessoas que têm o mesmo trabalho, têm a mesma... conhece os meandros da advocacia, os dilemas, que eu quero até falar um pouquinho sobre eles aqui hoje. Então, é muito gostoso poder compartilhar isso com vocês, né? E também, para quem está aqui presencialmente, prestigiando, para quem está também no YouTube. Então, boa noite, vou começar a minha apresentação. Não sem antes pedir para a Rosa realmente lembrar, né, da PUC quando estiver pensando na COP, porque é muito importante a gente estar nesses lugares, trabalhando com um dos temas, eu diria que hoje é um dos mais relevantes hoje da questão ambiental, que é mudanças climáticas. Claro que a gente não quer priorizar a importância dos assuntos, porque todos eles têm a sua importância. Mas hoje, quem não conhece muito de meio ambiente, conhece mudanças climáticas. Pelo menos já ouviu falar e tem uma ideia do que sejam as mudanças climáticas. Hoje, até o leigo em questões ambientais
tem alguma noção do que é mudança climática, do que é aquecimento global. Então, a gente, aqui nesse evento hoje, a ideia é falar um pouquinho sobre o papel da advocacia na tutela do meio ambiente. E aí a gente vai ver, assim, as várias advocacias que a gente pode ter na questão ambiental. Vocês vão ver que talvez vocês não queiram atuar em todas essas frentes, mas é interessante a gente conhecer essas frentes e ver como que nós podemos contribuir com o nosso ofício, com o nosso conhecimento, como que a gente pode contribuir para a melhoria da qualidade ambiental, do próprio ambiente do desenvolvimento dos negócios que podem gerar algum tipo de impacto ao meio ambiente. Eu acho que é importante a gente começar entendendo que a advocacia não necessariamente se confunde com militância. Nós podemos ser advogados, advogadas militantes, podemos ser advogados não militantes, mas que exercem a sua função, e podemos prestar vários tipos de contribuição para o sistema, para os clientes, para o meio ambiente como um todo. Então, como que a gente pode enxergar isso? E antes, eu sempre gosto de reforçar a importância da pauta ambiental. A professora Rosa, a doutora Rosa, falou muito bem aqui, né? Algumas faculdades sequer têm direito ambiental na sua grade. Eu me formei em 94. E eu posso dizer que eu fui da primeira turma que teve direito ambiental. Eu posso dizer, talvez no Brasil, porque nenhuma faculdade falava em direito ambiental, não enquanto uma disciplina. E eu lembro que quando eu tive aula com o Celso Fiorillo, que era o professor na época que instituiu o direito ambiental na PUC, a gente não tinha nem livro para estudar. Eu falava assim, professor, como é que eu estudo direito ambiental? Achei interessante, vim fazer essa disciplina, porque era optativa, vim fazer essa disciplina, mas agora na hora de estudar para a prova eu não tenho onde ler. Eu tô prejudicada, né? Porque realmente a gente mal tinha, em 94, doutrina. Nós tínhamos, não vou ser injusta, né? Nós tínhamos o livro do grande papa do direito ambiental, que é o Paulo Afonso Leme Machado, mas era um livro fininho. Hoje, quem vê o livro do Paulo Afonso fala, mas cresceu tanto, né? O livro dele era fino. Tinha lá o básico. E ele era o precursor do direito ambiental. O precursor do direito ambiental, um dos precursores no Brasil. Hoje eu olho para esse cenário, tá tão diferente. Quantos doutrinadores, doutrinadoras, obras, artigos, livros, decisões judiciais, até na prova da OAB cai direito ambiental. Eu sou professora de um cursinho preparatório. Eu fico ainda triste porque eu só vejo 2 questões de ambiental na prova da OAB. Eu falava, eu gostaria que tivesse mais. Porque daí o pessoal ainda olha e fala assim, direito ambiental é aquela palavra assim, a gente vai estudar por último, né? Porque são só 2 questões. Mas eu já fiquei feliz de ter direito ambiental na prova da OAB. São 2 questões, mas são 2 questões. Poderia ser pior, poderia não ter, né? Então tem. Tudo isso mostra como o direito ambiental conquistou e ainda está conquistando o seu espaço. E por que isso? Por que ele está conquistando? E é um espaço muito justo, ele precisa mesmo conquistar cada vez mais espaço, né? A gente vai falar muito mais de meio ambiente com a COP, que vai ser em Belém. Estamos falando muito de meio ambiente agora por conta da enorme tragédia no Rio Grande do Sul. Falamos muito de meio ambiente nas tragédias lá de São Sebastião, do ano passado, em Minas Gerais. Falamos muito de meio ambiente com as tragédias de Mariana, Brumadinho, afundamento lá de bairros de Maceió. Quando vem uma desgraça ambiental, todo mundo fala. A gente quer falar de meio ambiente de uma maneira mais propositiva também. A gente não quer só falar de desgraça ambiental. Pelo amor de Deus, parece que a gente só traz má notícia. Mas, nessa primeira tela aqui, eu pontuo alguns temas atuais relacionados ao meio ambiente, e certamente vocês já se depararam com alguns deles, já tiveram contato, podem não conhecer profundamente, mas já ouviram falar, pelo menos. Porque hoje não tem quem ligue a TV, entre, sei lá, no YouTube, no X, no X, né, no antigo Twitter, no Instagram, no LinkedIn.
não tem quem entre lá e não veja alguma notícia relacionada a meio ambiente. Até na novela a gente vê questão ambiental, né? Quem assiste, eu não sei se vocês são noveleiras, né? Mas a novela Renascer, por exemplo, o primeiro capítulo teve um impacto muito grande porque o personagem principal fazia toda uma homenagem ao Jequitibá Rei, que é uma árvore nativa da Mata Atlântica, uma árvore maravilhosa. Inclusive, posso dizer que quem fez toda essa parceria com a Globo e atuou muito fortemente foi a SOS Mata Atlântica, que é uma entidade que atua na defesa do meio ambiente e, especificamente, da Mata Atlântica. Então, a gente vê meio ambiente em tudo. Mas vejam as questões preocupantes com as quais a gente tem que lidar hoje em dia. Mudanças climáticas, já falei, todo mundo tem mais ou menos uma ideia. Quando a gente fala em efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, está tudo muito conectado, com a estimativa de que nós já tivemos um aumento da temperatura, né, no planeta de 1,1 graus Celsius. E aí você pode falar, mas 1 grau? Mas também qual é o problema de 1 grau? Gente, isso já está gerando todas essas perturbações, eventos climáticos extremos, muitas tragédias já podem ser imputadas às mudanças climáticas. Se a gente não reverter esse quadro, porque não dá mais para evitar mais mudanças climáticas. Hoje, o que se fala é mitigar e adaptar. Evitar já não dá mais. Mas se a gente não tomar atitudes drásticas, e a gente que eu digo é o mundo, não é Brasil, são todos os países do globo, para buscar reverter a quantidade de gases estufa que são emitidos na atmosfera, eu não sei o que vai ser do nosso planeta. Porque o que a gente pode tolerar de aumento de temperatura é 1,5 grau, segundo os cientistas de IPCC. Nós aumentamos 1,1 grau. Nós vamos chegar a 1,5 grau? Há cientistas dizendo que nós vamos chegar a 3 graus. Vai ser um salve-se quem puder, né? Os refugiados climáticos, né, que já temos em alguns lugares, desaparecimento de cidades litorâneas e vários eventos, né? Eu não vou poder falar de todos eles, porque a gente não tem tempo, né? Segundo a Rosa, eu tenho 1 hora, né? Só 1 hora, poxa. Outras questões preocupantes, né? Escassez da água, crise hídrica ou, em alguns momentos, colapso hídrico. A gente não vive sem água. O planeta tem muita água, mas não a água que a gente usa para as nossas maiores necessidades. Então, não é um contrassenso falar que a gente vive, e não é só no nosso país, em vários outros países, crises contínuas de escassez de água. O que afeta a sobrevivência humana, a sobrevivência de animais, da natureza, como todos os ciclos hidrológicos, as atividades econômicas. Alguma atividade econômica se desenvolve sem água? Não. Principalmente a atividade que é tão importante, que é o agronegócio. Qual atividade do agronegócio que não precisa de água e muita água para se desenvolver? Não existe, né? Os desastres ambientais, que podem ser naturais, mas normalmente eles são naturais com intervenção humana, porque esses desastres têm muitas causas. O que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um desastre que tem causas humanas, causas naturais. Mesmo as causas naturais também têm algum impulsionamento humano, por exemplo, mudanças climáticas. Mas é uma causa natural. Mas por trás das mudanças climáticas tem a causa humana. Então, mesmo a causa natural tem o nosso dedinho lá, agudizando a situação. Queimadas e desmatamento, né? Até conectando esse tema com mudanças climáticas, nós precisamos preservar as florestas, restaurar as florestas, para que a gente possa cumprir as nossas metas de redução de gases de estufa. O que a árvore tem a ver com mudanças climáticas? Vocês sabiam que no nosso país, a maior fonte de emissão de gás estufa não é o combustível fóssil, como é no mundo inteiro? Qual é a maior causa qual é o maior causador, né, o maior responsável pela emissão de gás estufa no nosso país? Desmatamento, conversão do uso da terra. A pecuária, porque o boi, o sistema digestivo do boi emite metano. No Brasil, você pega os dados, a maior responsabilidade
pelos gases de efeito estufa vem do setor da agricultura. Então, sim, o desmatamento contribui para as mudanças climáticas, além da perda de biodiversidade, obviamente, e todos os outros fenômenos, porque a vegetação tem muitas funções ambientais a serem cumpridas. Destruição da camada de ozônio. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Porque era só para dar uma ideia, do que nós temos que vivenciar, né? Que nós estamos vivenciando. Tráfico de plantas e animais silvestres, a biopirataria, extinção de espécies da flora e da fauna, poluição de todo tipo, poluição que vem de indústria, contaminação por resíduos sólidos, né? Os lixões a céu aberto ainda são uma realidade no nosso país. Isso é uma vergonha, a gente ter lixão a céu aberto. Fala, não, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos proibiu. Né? Eu não quero desiludir ninguém aqui, com certas leis que não são cumpridas. Mas a Lei de Resíduos Sólidos já tinha determinado o banimento dos lixões em 2014. Os municípios não conseguiram, falaram, não deu, não sobrou dinheiro, não consegui, me ajuda aí. Prorrogou-se. E hoje ainda nós temos um número exorbitante de lixões a céu aberto. A lei não permite, mas, bom, e aí? A realidade é essa. Com todos os danos ambientais que disso decorrem. Uso excessivo de agrotóxicos pesados que contaminam o solo, as próprias plantas, né, contaminam o ar, contribuem para as mudanças climáticas. Impactos sociais de atividades de infraestrutura como um todo. Aí vamos falar das hidrelétricas, das termoelétricas, das nucleares. A gente precisa de energia, né? Não tô dizendo que a gente não vai mais ter fonte de geração de energia. A gente precisa das atividades de impacto, por incrível que pareça. Mas são atividades que merecem o nosso olhar. Como que elas serão menos impactantes, menos lesivas, se a gente não pode abrir mão delas, né? Os padrões de consumo insustentáveis. Carla, eu presumo que vocês devam tratar disso na Comissão de Educação Ambiental, porque quando eu falo de padrão de consumo insustentável, isso tem muita relação com a nossa sociedade de consumo, essa sociedade consumista que tem uma pegada ecológica gigantesca, que consome muito, descarta muito. Claro, um pouco nós somos levados a isso, né, pela publicidade, pelos influencers, né, que vão lá e vamos consumir. A gente consome mesmo com gosto. Também tem o fator da obsolescência programada, né, que muitos produtos têm. Aquele produto que chega para vocês e fala, nossa, que produto maravilhoso, vou comprar para a vida inteira. Vou comprar um celular, eu vou pagar 8 mil reais, mas vai durar tanto. 2 anos depois já está dando problema, já não funciona mais, já tem 3 outros modelos que você quer. Então, assim, computador, eu fico pensando, a gente usa computador, o computador serviu tanto um dia, como que de repente ele para de funcionar, ele trava, não presta para mais nada, tem que, né, descartar. Então, muitos produtos são produzidos com algo proposital dessa obsolescência programada, que o produto não pode servir a vida inteira, porque você tem que trocar esse produto. E você vai descartar o resíduo. Como você vai descartar? Bom, aí já são outros 500. Enfim, isso aqui é só uma amostra de quantos problemas ou quantas questões ambientais estão ao nosso redor e a gente precisa se dar conta delas. Fazer algo para otimizar as ações boas para o meio ambiente e mitigar o efeito das ações ruins. Nós, como cidadãos, nós, como advogados, advogadas, como que a gente pode fazer? Como cidadãos, vocês podem conversar na Comissão de Educação Ambiental. Vamos ver o seguinte, como é que a gente pode mudar nossos comportamentos, ajudar que as pessoas mudem os seus comportamentos. Agora, manipulando a legislação ambiental, ajudando a criar a legislação ambiental, como que a gente pode contribuir? Vocês estão aqui buscando mais conhecimento para usar de alguma forma. Ninguém está buscando conhecimento só para dormir com mais conhecimento. A gente busca fazer algo. Então, aqui peraí, fui demais. Uma ponderação. Para a gente lidar com essas questões ambientais, o que a gente precisa? Não, a gente precisa de muita coisa, tá? Eu vou pontuar alguns aspectos que podem ter relação com o que a gente vai falar hoje.
Não se esgota aqui. Mas um ponto necessário é legislação. A gente que é da área jurídica, a gente gosta, né? Alguns não gostam e falam, bom, quem não gosta de legislação não está no lugar certo. Quando vem aluno para mim falar, mas tem que ler a lei? Não, você trabalha na área jurídica, mas você não precisa ler a lei, né? Não precisa. Precisa, né? Tem leis meio difíceis de ler, meio herméticas, eu reconheço, mas a gente não pode fugir, porque esse é o nosso ofício, tá? A gente precisa de uma lei, uma legislação robusta, que tenha medidas suficientes, eficientes, reais, né, que possam ser aplicadas, que tenham aplicabilidade no concreto e que visem prevenir e reparar danos ambientais, atividades lesivas ao meio ambiente. Isso que a gente chama de instrumentos de comando e controle. Essa legislação, a gente tem que ter um esforço para criá-las, para mantê-las e para aplicá-las. Criá-las, todo um trabalho, e a gente pode contribuir, de advocacy lá no legislativo para que ele aprove as leis. Tem um trabalho para a gente impedir retrocesso ambiental, porque hoje é o que a gente vê. No Rio Grande do Sul, a situação está caótica, lamentável, todo mundo falando, vamos contribuir, nossa, que tristeza, que tragédia. No Congresso Nacional, projetos de lei para regredir a legislação ambiental pipocando, como se não tivesse nenhuma relação. Mas pera lá, a gente está agora, nesse momento, a gente está falando de tragédias ambientais. E aqui, vamos afrouxar a legislação ambiental? A gente deveria estar sendo mais rigoroso. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que fazer um esforço hoje para manter a legislação. E aplicá-las. Eu não sei se eu gosto muito de falar isso, mas falo, né? Das leis que pegam e das leis que não pegam. É muito ruim a gente falar isso, principalmente com alunos, né? Porque eu falei, não quero desanimar ninguém. Mas é impressionante como algumas normas, não é que elas não pegam, elas não são cumpridas, elas são ignoradas solenemente. Bom, alguém tem que aplicá-las. Se as pessoas não respeitam espontaneamente, tem que ter algum mecanismo para que as normas sejam cumpridas. A gente não pode simplesmente falar, depois de todo o esforço para aprovar as leis, falar o seguinte, mas agora ninguém cumpre. Nós vivenciamos isso muito na questão ambiental. Por quê? Porque nós temos algumas leis ambientais que são anteriores à Política Nacional do Meio Ambiente, anteriores à Constituição Federal, numa época que ninguém dava muita bola para meio ambiente. Meio ambiente era estorvo naquela época, né? E sendo um estorvo, por que eu tenho que fazer alguma coisa, adotar alguma conduta, adotar alguma postura para proteger o que é um estorvo? Uma erva daninha, não quero. Então, as leis ambientais eram muito ignoradas. Depois que se começou a buscar implementar, dar efetividade para essas leis, como assim? Existe essa lei? Nossa, não acredito, eu vou ter que cumprir essa lei? E aí a gente começa a falar, como aconteceu no Código Florestal, sobre anistias. Porque ninguém cumpria a lei, gente, então agora, já que ninguém cumpriu a lei, vamos tentar achar uma medida de adequação, de buscar segurança, pacificação social. Então vamos anistiar comportamentos irregulares do passado. Tudo, pela harmonia do futuro. Enfim, como que nós, advogados, podemos não deixar isso acontecer? Vamos falar sobre isso. Temos também incentivos legais. Porque os instrumentos de comando e controle, eles buscam impor comportamentos, vedar comportamentos sob pena de sanção. Isso é algo elementar que a gente aprende, no início da faculdade, que a norma jurídica tem que ter sanção. Porque se não tem sanção, é uma norma social, mas não é uma norma jurídica. Mas a gente não pode viver só de instrumentos de comando e controle. Eles são indispensáveis, mas a gente precisa de instrumentos de incentivo. Nós precisamos de normas que estimulem comportamentos, independentemente de uma punição, do medo, da cadeia, da multa pesada ou coisas que o valham. Das pessoas agirem espontaneamente. E aqui eu estou falando de incentivos, não estou falando ainda da conscientização, estou falando do incentivo legal. Vou dar um exemplo, não sei nem se vocês sabem. Foi introduzida na Constituição Federal, 2 anos atrás, um dispositivo determinando que o poder público criasse um regime fiscal mais favorável para biocombustíveis.
Isso está no capítulo de meio ambiente na Constituição Federal. O que seria isso? É um comando para o governo tributar menos o biocombustível, o etanol, por exemplo, né, e outros biocombustíveis, hidrogênio verde, tributar menos para o preço ficar mais em conta para o consumidor final, nós optarmos por esse combustível que é mais adequado do ponto de vista ambiental. Então, a ideia da Constituição foi estimular o nosso comportamento através do bolso. Ninguém é obrigado a comprar o biocombustível. Se você quiser usar gasolina, continua usando. Mas o biocombustível vai ser mais interessante do ponto de vista financeiro, além do ponto de vista ambiental, claro. Então, isso é um tipo de incentivo também que favorece alguns comportamentos ambientais. Esse mecanismo, a lei precisa usar muito. Incentivo econômico, incentivo fiscal. Ela precisa abrir mão, lançar mão desses mecanismos para estimular comportamento. E aí vem também um outro tipo de incentivo, que aí é o social e de mercado. Não é a lei que está aqui mais. É a conscientização da sociedade, é o engajamento da sociedade que determina mudanças no mercado. O próprio mercado impõe mudanças para o próprio mercado. Quando o consumidor diz, não quero mais consumir, sei lá, garrafa de água plástica. Se os consumidores, numa escala, né, significativa, deixarem de consumir determinados produtos, o mercado tem que mudar. Se ele não se ajustar, desaparece, né? Se as empresas não se ajustarem, elas somem. Então, os consumidores, quando valorizam certas empresas que têm posturas desejáveis do ponto de vista ambiental, eu vou deixar de consumir a carne daquela empresa que eu sei, porque tem muitas denúncias, que tem trabalho análogo ao de escravo, que tem desmatamento ilegal. Eu não quero mais consumir dessa empresa. Essa empresa tem que mudar. Porque além do que ela está fazendo ser ilegal e o poder público ter que, obviamente, coibi-la, nós podemos também sinalizar para ela que nós não queremos mais esse tipo de produto. Quando a gente vai investir, tem muitos consumidores que têm dinheiro para investir no mercado. Você vê lá uma indústria que acabou de sair na TV, que ela está envolvida num escândalo ambiental horroroso. Você fala, nossa, que terrível. Vou aproveitar e vou comprar as ações dessa empresa. Bom, pera lá, você está achando terrível o que ela fez, mas você vai ganhar dinheiro em cima dela, porque agora as ações dela baixaram, então você vai lá e compra as ações dela. Eu brinco disso, mas isso aconteceu numa conversa que eu estava tendo, né? Acho que é uma empresa, não vou falar o nome, né? Mas é uma empresa do setor do petróleo, né? Teve um grande problema ambiental, um vazamento, uma coisa assim, nossa, todo mundo falando da empresa, aconteceu um negócio terrível. Aí chega uma pessoa e fala assim, agora é a hora de comprar as ações. Agora é a hora de comprar as ações dela, porque vai baixar e todas as ações acabam subindo depois. Eu falei, bom, o investidor consciente não ia fazer isso. Porque ele fala, olha, eu quero ganhar dinheiro. Tudo bem, gente, investidor é para ganhar dinheiro. Ninguém está investindo na bolsa para perder dinheiro, ninguém está investindo no fundo para perder dinheiro. Mas os investidores podem querer escolher os negócios onde eles estão pondo dinheiro, porque é o seu dinheiro que está fazendo aquele negócio andar. Sem o seu dinheiro, gente, nenhuma empresa anda sem o investimento nosso. Podemos investir pouquinho, mas elas precisam desse investimento. Foi daí que surgiu, inclusive, a filosofia ESG. Já ouviram falar? Environmental, Social and Governance. Então, essa filosofia surgiu exatamente de um desafio que foi lançado para algumas empresas do setor financeiro. É o seguinte, como é que nós vamos ajudar os investidores a escolherem empresas sustentáveis? Porque eles podem querer colocar o dinheiro nessas empresas apenas. Eles querem ganhar dinheiro, mas eles querem investir em empresas que não agridem o meio ambiente, que têm respeito pelo ser humano, pelo trabalhador, que têm boas regras de governança. Isso é uma questão até de mercado. Vamos pensar nessas regras. Aí surgiu o ESG. Então, esses incentivos todos, eles conseguem, de alguma maneira, direcionar os empreendimentos, as atividades de impacto.
Não são os únicos, hein? Repito, não são os únicos, são alguns. E tudo isso precisa de quê? Bons profissionais, qualificados, né? E com bons estudos, que vão ajudar a implementar tudo isso. Os advogados, os juízes, os promotores de justiça, os legisladores que vão fazer as leis, quem ocupa cargo público, os governantes, os gestores de órgãos ambientais, por exemplo, os empreendedores que, né, têm muita responsabilidade em moldar seus processos, preferencialmente até de maneira espontânea, como acontece na política ESG, os técnicos que trabalham no licenciamento ambiental, nas assessorias para grandes empreendimentos, enfim. Todos têm um papel a cumprir aqui. Então, quanto mais engajados, envolvidos, né, quanto mais conhecimento os profissionais tenham, mais eles podem contribuir para a causa ambiental. E aí a gente vai querer ver a advocacia, o papel da advocacia. Tem campo? Tem. Quando eu comecei a estudar, não. Quando eu comecei a estudar, e logo que eu me formei, eu já me encantei tanto, falei, eu vou ser assistente do professor, eu vou lá trabalhar com direito ambiental, pai e mãe, meu pai é comerciante. Eu falava, minha filha, mas você vai ficar protegendo planta e bicho? Quem vai pôr a comida na sua mesa? Porque você não vai para lugar nenhum com isso. Mas, era o pensamento que muitas pessoas tinham. Porque também realmente não tinha um campo muito profícuo de trabalho para advocacia ambiental. Mas isso mudou ao longo do tempo. E eu diria que para nós, né, para a nossa área, para o profissional do direito que quer atuar com direito ambiental, eu diria, não sei se vocês concordam, que o divisor de águas foi a constitucionalização do meio ambiente. Nós já tínhamos o Código Florestal, lá desde 34, substituído pelo de 65, a Lei de Proteção à Fauna, que é de 67, o Código de Águas, que é de 34, mesmo a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que era de 81. Mas, na área jurídica, ainda o reconhecimento da importância do direito ambiental era inexistente. Eu só fui ouvir falar de direito ambiental no 5º ano de faculdade, justamente porque estavam oferecendo essa disciplina. Eu falei, que interessante, deixa eu lá ver o que é. Aquela, né, tá no último ano, né? Fala, será que é meio tranquilo? Né? Porque você quer se formar logo, prestar OAB, né? E aí você fala, eu quero fazer aquela matéria que não tem muito trabalho. E meus alunos que não me ouçam. Mas eu fui aluna, né? Enfim. Aluno é aluno, só muda de endereço. Então, e aí, claro que eu fui me interessando, entendendo, mas aí eu via que realmente, como eu falei, não tinha livro, ninguém falava de direito ambiental, nenhuma faculdade tinha direito ambiental. Ou seja, o direito não enxergava o direito ambiental. E isso porque eu me formei em 90, a Constituição era de 88. Mas todos os assuntos que entram na Constituição Federal chamam a atenção. A Constituição Federal, vocês sabem, só trata dos temas mais estratégicos relevantes. Forma de governo, de Estado, processos eleitorais, competências para legislar, etc., e direitos fundamentais. E meio ambiente é um direito fundamental. Foi elevado a direito fundamental na Constituição de 88. Bom, como é que o direito não vai prestar atenção num direito fundamental? Agora eu vou ter que falar de meio ambiente. Então agora nós vamos ter que estudar meio ambiente. Está lá na Constituição Federal. E não é que a Constituição Federal colocou o meio ambiente como um direito fundamental no artigo 5º, uma referência a meio ambiente. Porque algumas pessoas falam, não, ele não é fundamental porque ele não está no artigo 5º. Lê de engano. Ele está no artigo 225, que é lá no finzinho da Constituição Federal. Mas ele tem um capítulo inteiro, um artigo, vários parágrafos, vários incisos. Que direito fundamental foi tratado com esse detalhamento que foi tratado do meio ambiente? Fora que ele está lá no artigo 170 como princípio da ordem econômica. Então, não tenham dúvidas, o meio ambiente é um direito fundamental. Se o direito não estudar este ramo do direito, danou-se, né? Porque, então, nós estamos perdendo o bonde, né? Nós vamos ficar estudando lá, Tício, Cássio, como é que é? Lá, aqueles exemplos lá do direito civil. Não vou menosprezar, obviamente, todo o ramo do direito tem a sua importância. 5 anos de direito civil, meia hora de direito ambiental, caramba, tá faltando alguma coisa. Rosa, a gente precisa fazer algo. A gente precisa mudar essa realidade.
Lá na PUC é um semestre de direito ambiental obrigatório. Depois tem lá as optativas e tudo mais. Mas, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Constituição Federal, entendeu-se que o direito ambiental era um ramo autônomo do direito. O direito ambiental não é uma sub-área do direito administrativo, não é uma sub-área do direito civil, do direito tributário, penal. Ele é um microsistema que congrega, sim, normas civis, administrativas, tributárias, penais, processuais, ok. Mas ele tem a sua autonomia, ele tem princípios próprios, diretrizes próprias, instrumentos que são só dele. Então, a partir desse reconhecimento, começou-se a estudar mais direito ambiental, começou-se a litigar mais em torno das questões ambientais, e aí surgiu esse campo fértil e promissor para a advocacia. Agora a gente vai ver como que nós podemos trabalhar nesse campo. Mas advogados, advogadas que trabalhavam com meio ambiente antes de 88, 81, a contava nos dedos. E assim, era uma causa ambiental no escritório de direito civil que apareceu ali, né? E é aquele desespero, que não sabia nem o que fazer direito com essa questão. Mas tem que defender meu cliente, mas não sei nem por onde começar. Pois bem, agora nós temos um bom campo. Para quem gosta de direito ambiental, dá para trabalhar. E na advocacia, eu não vou falar de todas as carreiras, né? Porque não é o papel dessa apresentação. Mas para a advocacia, nós fazemos parte de uma União Brasileira da Advocacia Ambiental. Eu faço parte da Associação dos Professores, da União da Advocacia, e eu fico impressionada quantos advogados tem que trabalham com direito ambiental no país inteiro, porque a entidade reúne advogados do Brasil inteiro. Tem muita gente trabalhando com direito ambiental e só com direito ambiental. Tem um campo muito grande para se explorar. Então, pensando aqui no setor privado, né, nós temos a advocacia ambiental nos escritórios e empresas. E temos a advocacia ambiental no terceiro setor com as entidades ambientalistas. Eu, na minha advocacia, eu atuo nos dois campos. Claro, sempre evitando conflito de interesses, porque não é difícil isso acontecer. É uma advocacia muito diferente. Quando você está atuando com empresa, potenciais poluidores, quando você está atuando com entidades ambientalistas que têm a militância, né, que estão atuando lá claramente em prol da qualidade do meio ambiente, das melhorias das questões ambientais. Então, eu vou dizer, inclusive da minha experiência, como eu trabalho nesses dois campos e como eu fujo do conflito de interesses, do conflito com a minha crença, com as minhas crenças, com as minhas filosofias ambientais e com os meus discursos ambientais, porque, afinal de contas, quando a gente dá aula, quando a gente escreve, né, a gente assume posicionamentos. E eu quero ser fiel aos meus posicionamentos na advocacia também. Isso é possível. Bom, tem o setor público, não sei se alguém um dia vai prestar concurso, né, mas também existe uma advocacia pública, né, nas procuradorias. A Advocacia Geral da União, que tem um trabalho bacanésimo agora, essa Advocacia Geral da União que nós temos hoje, né, tem um trabalho super pró-ambiente, dentro das melhores técnicas jurídicas, Procuradoria do Estado, municípios, órgãos ambientais, como IBAMA, CETESB, Secretarias do Meio Ambiente, enfim. Mas aqui eu vou agora explorar um pouquinho mais aquilo que a gente pode fazer na advocacia. E aí vocês vão entender que algumas atividades parecem que não são tão pró-ambiente como outras. Vamos tentar dissecar, até, Rosa, se quiser trazer sua experiência, Carla também, a gente pode já fazer uma palestra, debate, né? Porque tudo fica mais até dinâmico, né? Mas o que tanto a gente pode fazer, e mais, como que nesses trabalhos, nós, advogadas e advogados, podemos contribuir para a melhoria da qualidade ambiental? Dentro desse universo, eu vou olhar os demais, aqui só pode ser contra o ambiente, não dá para você fazer esse tipo de trabalho pró-ambiente. Não é bem assim, vamos ver como, né? Primeiro, tem muita assessoria administrativa que advogados fazem, em licenciamento ambiental, outorga de uso da água, autorização para desmatamento, porque tem uma questão também que é importante a gente lembrar. A legislação ambiental não é contra qualquer atividade que possa interferir no meio ambiente.
Se fosse assim, nós não teríamos mais atividades minerárias, não teríamos mais portos, aeroportos, estradas, porque tudo isso gera impacto negativo. A legislação ambiental, ela busca formas de lidar com esses impactos da maneira a minimizar qualquer tipo de agressão ao meio ambiente e à sociedade. Quando esses empreendimentos de muito impacto são aprovados pelo órgão ambiental, não é porque o empreendedor tem o direito, coitadinho, deixa ele empreender. O que se considera muito mais a sociedade precisa desse empreendimento. No fundo é isso, parece que não, mas muitas vezes é. Quando a gente olha para uma atividade minerária, mineração eu sou contra. Bom, não teria essa sala de aula se não fosse os minerais que estão aqui. Eu sou contra toda forma de geração de energia elétrica. Bom, a hora que falar, você não consegue carregar seu celular sem energia elétrica, mas então agora eu sou a favor. Imagina, não tira o celular de mim. Então, essas atividades, elas embutem uma necessidade para a coletividade. E esse é o olhar, inclusive, que o órgão ambiental deve ter quando ele for licenciar esses empreendimentos. E nós, advogados, estamos lá assessorando os empreendimentos neste momento. E não vamos entender que quando a gente assessora uma empresa, é para burlar a lei. Isso é um preconceito que se tem, e eu sei que a culpa desse preconceito é de alguns advogados, sim. Nós não podemos negar que tem uma advocacia que ela vai além da defesa dos interesses do cliente, né? A gente fica até... existe. Mas isso me parece que é um desvio e não é da maioria. Eu tenho que falar, eu tenho que defender a nossa classe e o nosso trabalho. A gente não pode achar que advogado empreendedor, pronto, pilantra. Não podemos aceitar essa pecha, porque a gente pode advogar para empreendedor e nem o empreendedor e nem o advogado ser pilantra. Então, a gente também não pode deixar que sejam desferidos esses ataques que podem, em muitos casos, ser injustos. Pois bem, também podemos atuar no contencioso administrativo, nos autos de infração que são lavrados contra pessoas físicas, jurídicas, até às vezes contra o poder público, né? Pode acontecer. Então, é fazer a defesa do cliente. Mais uma vez, vem, bom, agora é pilantra. Uma coisa é ajudar no licenciamento, outra coisa é defender no auto de infração. Mas nem sempre no auto de infração o autuado realmente cometeu aquela infração, ou cometeu daquele jeito, ou recebeu uma multa justa. Então, o papel do advogado nessas situações é também trazer a justiça ao olhar daquele que foi autuado. Então, tem um trabalho que se faz aqui, muitas vezes que não é nem tentar fugir daquilo. Mas qual é a punição justa por que você realmente fez? E também não vamos nos iludir. Muitas vezes tem arbitrariedades por parte dos órgãos ambientais. Como pode ter do órgão de trânsito quando ele aplica uma multa. Mas eu não estava na faixa de pedestre, mas ele me multou porque teve um golpe de vista e ele achou que eu estava. Pode ter também autuações injustas. Bom, podemos atuar no contencioso judicial, ajuizando ações em defesa do meio ambiente ou defendendo os réus nas ações. Mas como que eu posso ajuizar ação em prol do meio ambiente? Como é que advogado faz isso? Não é o Ministério Público que faz isso sempre? Se eu sou advogada, como é que eu vou ajuizar ações? Não é só o Ministério Público que ajuiza ações civis públicas para proteger o meio ambiente. Essas ações podem ser ajuizadas pelo cidadão numa ação popular ambiental. Ele precisa de advogado para isso. E entidades ambientalistas, entidades sem fins lucrativos, também ajuizam ações. Eu mesma já atuei como advogada, em prol, representando essas entidades em ações civis públicas. Elas têm legitimidade para isso. Então, é um tipo de trabalho que a gente também pode fazer, jurídico, em prol do meio ambiente. O contencioso criminal, para quem gosta de crime, não de crime, né? Para quem gosta do direito penal. Gostar de crime não é bom falar, né? Mas
Muitas atitudes contrárias ao meio ambiente são consideradas crime ambiental na lei de crimes ambientais. Então, tem muita gente que responde pelo crime ambiental. Desmatar a área de preservação permanente, maltratar animais. Só a favor de crime. Tem crimes de poluição, tem muitos crimes. Então, existe esse... Oi? Maltratar animais, maltratam todos os dias, matam animais todos os dias para as pessoas comerem. Aí a gente vai entrar até numa discussão filosófica. Mas tem os crimes relacionados a maus tratos na criação, no abate. Mas aí eu posso vir um dia falar sobre fauna, porque eu adoro esse tema. Aí a gente discute esse ponto. Assessoria em inquéritos civis e termos de ajustamento de conduta. Esse também é um trabalho muito interessante. É um trabalho que eu gosto de fazer. Por quê? Porque muitas vezes o Ministério Público instaura o inquérito civil, que não é penal, é diferente do penal, tá? Do inquérito criminal. O inquérito civil é um procedimento de investigação de atos contrários ao meio ambiente, violação da legislação ambiental. Então, ele está lá apurando. Nesse trabalho, a gente tem nós, advogados, temos um papel muito importante de buscar fazer um acordo com o Ministério Público até antes da ação civil pública. Mas um acordo que seja bom para o meio ambiente, que seja bom para o cliente. Existe isso? Existe. Há essa possibilidade. Por quê? Entendam, se o Ministério Público instaura um inquérito civil e verifica que realmente teve um ato de degradação ambiental, então vai ajuizar uma ação civil pública, nós vamos discutir isso, a reparação do dano. Sabe quanto tempo essa ação civil pública vai tramitar? Ixi, bota aí 5, 10 anos, até a última instância. Se pegar aqueles advogados que vão até o último momento, pode esperar. Pode esperar no mínimo 5, 10 anos para você ter a satisfação daquele direito da coletividade. Ao passo que se sentamos para conversar com o Ministério Público, com razoabilidade, porque a gente, um acordo sempre tem as concessões, ainda mais quando é uma questão ambiental, porque na questão ambiental as concessões têm que ser mínimas, porque é mais com relação à forma, prazos e aquilo que não está muito delineado na lei tem uma margem de negociação. Mas quando a gente consegue emplacar uma negociação, pode ser até no início do processo ou até antes do processo, para o cliente é bom porque ele evita o processo, resolve aquele problema. Para o meio ambiente é bom, claro, dependendo do conteúdo do acordo, obviamente. Mas, em tese, se é um bom acordo, ele é bom porque ele satisfaz mais rapidamente aquela questão, aquele problema, e evita os riscos do judiciário, que a gente, às vezes, tem certeza que vai ganhar aquela ação, quando vai falar, meu Deus, não acredito, perdi. Isso acontece muito. E tem casos que são idênticos, as decisões são diferentes. Por isso que a gente fala tanto em precedentes, em uniformização de jurisprudência. Porque você fala, eu tenho casos idênticos aqui e as decisões foram diversas. Isso acontece muito. Então, eu sou muito favorável ao acordo, a termos de ajustamento de conduta. Eu falo para ele. E aí, agora sim vem uma habilidade de nós, advogados. É convencer o nosso cliente a fazer acordo. Porque tem cliente... Eu sou inocente. Eu não estou falando criminal, mas eu sou inocente. Porque o Ministério Público está abusando. Porque eu não vou abrir mão disso. Porque não sei o quê. E olha, a gente tem que ir lá e falar com o cliente. É melhor para você. Olha só como vale a pena você resolver isso. Admita que você errou. Claro que a gente não vai falar isso para o Ministério Público, porque também tem um dever de lealdade com o cliente, né? Eu não posso queimar meu cliente com terceiros, porque tem o sigilo profissional, não posso, né? Não é que eu estou querendo colocar embaixo do tapete, é sigilo. A gente não pode, obviamente, contar aquilo que o cliente nos confidenciou. Mas quando você está conversando com o cliente, a conversa tem que ser aberta. Falar, vamos dizer uma coisa? Errou, e agora é a hora da gente consertar a besteira que você fez, tentar ajustar sua conduta para o futuro, tentar resolver da forma menos gravosa para você aqui. Mas você vai ter que pôr a mão no bolso, você vai ter que fazer o que você não quer. E, invariavelmente, o cliente vai revoltado, parece que você está colocando ele no cabelo. Mas vai, viu? Vai e faz acordo. E olha, eu já participei de alguns acordos que levaram 2 anos. Toda hora, reunião com o MP. Daí, uma hora que estava saindo, aí o cliente, agora eu não quero mais. Ixi, olha... Mas é uma habilidade que a gente tem que ter. Mas quando sai o acordo, dá uma felicidade. Fala, gente, conseguimos.
né? Uma felicidade, porque a gente vê que a questão ambiental vai ter uma resposta satisfatória. O cliente, no final das contas, ele vai entender que foi melhor para ele. A justiça fica menos assoberbada de ações. Tem vantagens. Tem vantagens. Tá? Então, esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Assessoria em negócios. Nós podemos assessorar nossos clientes em vários negócios que eles entabulam, que envolvem as questões ambientais. Por exemplo, falamos de mudanças climáticas, crédito de carbono, contratos de crédito de carbono, contratos de pagamento por serviços ambientais. A gente vê muito isso lá no escritório. Então, os negócios ambientais estão acontecendo, a bioeconomia, os negócios, soluções baseadas na natureza, e tudo isso envolve uma assessoria jurídica para fazer o melhor contrato. Então, por exemplo, tem a empresa que quer comprar créditos de carbono, mas aí vai fazer isso com base num projeto de restauração florestal que um terceiro está executando. Então, envolve a organização que vai fazer a restauração florestal, envolve a cessão de direitos de emissão para um terceiro que vai emitir os créditos, a compra do crédito. Então, a gente está lá fazendo toda uma articulação, porque envolver o contrato tem que ter a nossa assessoria, né? Porque senão vai ficar um contrato meio chinfrim. A gente é necessário para esses contratos pensar em todas as questões. Já estou passando da hora? 2? Tá, ufa, se fosse 2, eu já ia comecei a suar agora. Tá. Temos também um trabalho de due diligence, porque tem muitas empresas que compram outras empresas que compram imóveis. Comprou um imóvel contaminado. Vocês sabem que aqui na legislação do Estado de São Paulo, a obrigação de remediar a área contaminada é também do proprietário, mesmo que ele não tenha desenvolvido uma atividade degradadora no local, mesmo que ele não tenha nunca derrubado 1 mililitro de substância química no imóvel, porque a obrigação é propter rem. Se você comprar desavisadamente um imóvel contaminado, o órgão ambiental, o Ministério Público, pode um dia ajuizar uma ação e falar o seguinte: e aí, vamos descontaminar a área? E é caro, gente, é caro descontaminar a área. Fala, não, mas não fui eu que contaminei, foi aquela empresa que me vendeu. Você é o proprietário hoje? Eu posso cobrar de você. A obrigação é propter rem. Da mesma maneira que desmatamento de APP, de reserva legal, é obrigação propter rem. Comprei o imóvel, mas eu já comprei desmatado. Não importa. Você pode ter que restaurar aquela área. Então, quando você vai comprar um imóvel, quando você vai comprar uma empresa, consulte sempre um advogado que entenda de meio ambiente. Temos assessoria em projetos ambientais também, né? Projetos de restauração, de logística reversa. A gente consegue ajudar a implantação. Assessoria em práticas ESG. Agora as empresas todas estão querendo seguir por essa filosofia ESG. Algumas estão fazendo greenwashing, outras não. Outras estão realmente dispostas a fazer mudanças criteriosas, a longo prazo, muitas vezes, no seu processo produtivo, nos seus relacionamentos, e nós podemos ajudar, nós da área jurídica, nós advogados, podemos contribuir, podemos ser contratados para fazer isso. Buscar conformidade ambiental, né, adequação dos empreendimentos à lei, né, estão cumprindo a lei, não estão? Olha, você, empresa, você já tem um sistema aí de logística reversa? Não? Você tem que implantar. Nós podemos te ajudar. Então, vamos buscar a conformidade da empresa à legislação. A advocacia consultiva preventiva, né, muito, muito forte. Aliás, equivocam-se aqueles que acham que a advocacia é só contencioso, eu ia falar umbigo no balcão, mas hoje é o processo eletrônico, não tem mais isso. Na minha época era umbigo no balcão. Fórum, nossa senhora, andar pelos fóruns da cidade, era uma beleza. Agora não precisa mais fazer isso. Mas a advocacia não é só processo. A advocacia ambiental é muito forte no consultivo. E a gente não é menos advogado quando trabalha no consultivo, tá? Que fique bem claro isso. Não, porque às vezes os alunos falam, mas parece que eu não estou advogando. Não, você não está realmente, você não está litigando, mas você está advogando. Também, né? Também a gente litiga no consultivo.
Outros trabalhos que eu gosto muito de fazer, e esses eu faço mais quando estou assessorando entidades sem fins lucrativos. Apoio ao advocacy, amicus curiae e atuação no campo político. É um campo para nós também. Porque advocacy é aquela ação coordenada, estruturada, permanente, para se buscar mudanças legislativas ou impedir retrocessos normativos. Então, quem faz advocacy está lá no Congresso Nacional, no corpo a corpo, no embate, conversa com deputado, conversa com assessoria, faz aqui. Não estou falando de nenhuma atividade ilícita nem corrupta. Eu estou falando de uma atividade normal, reconhecida. O advocacy é uma atividade que todos os setores fazem. Porque é só não corromper ninguém que a atividade fica ok. Você vai lá mostrar a visão sobre determinados temas. Você vai chegar para o parlamentar e falar o seguinte: amigo, não dá para você, nesse momento, dessa tragédia que a gente está vivenciando aqui, mas tantas outras que a gente vivenciou lá atrás, você falar em afrouxar a legislação ambiental. Essa lei vai ser negativa. Então, é esse o embate, o corpo a corpo, que a gente faz no advocacy. E a advocacia está no advocacy. Pode ser um advocacy para outros setores, não precisa ser sempre pró-meio ambiente. Você pode fazer um advocacy para o setor do agro, da indústria imobiliária. Tudo bem, tá todo mundo fazendo advocacy. É só não ficar prometendo presentinho daqui, dali, benefício, porque daí desvirtuou a atividade. Aí virou atividade ilícita, obviamente. Amicus curiae, amigos da corte, ações muito emblemáticas que estão nos tribunais. Por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade no STF, alguma ação de descumprimento de preceito fundamental. Várias ações são muito estratégicas e muitas entidades sem fins lucrativos querem entrar nessas ações para apoiar alguns aspectos da causa. O escritório, por algumas organizações, nós já trabalhamos em alguns amicus curiae, também é muita satisfação. Desde amicus curiae para trabalhar com inclusão na educação, amicus curiae para proteger a lei da Mata Atlântica, amicus curiae contra mudanças perniciosas no Código Florestal. Então, a gente se une com outras organizações e faz um trabalho muito denso, jurídico, com aspectos técnicos, para tentar influenciar, de alguma maneira, no bom sentido, as decisões. E atuação no campo político, porque envolve muito direito no campo político, Não é política partidária, não estou falando disso, Para isso qualquer um pode fazer, não precisa ser advogado para fazer isso, Mas a defesa de interesses, inclusive, em algumas ações, e eu trouxe aqui o exemplo, não vou poder me alongar muito. O ano passado tivemos uma CPI das ONGs que atuam na Amazônia, no Senado. Uma CPI claramente para criminalizar as ONGs. Eu não vou poder entrar em detalhes, eu não tenho tempo para isso. Mas a gente atuou no escritório junto a muitas organizações que foram chamadas para depor na CPI como se elas estivessem fazendo alguma coisa irregular. Bom, ninguém conseguiu comprovar irregularidade nenhuma. O que se queria mesmo era um certo palco, para brilhar, também poder criar um ambiente nebuloso sobre a atuação das ONGs. Na Amazônia, ninguém conseguiu provar nada. Mas houve um empenho de advogados criminalistas e outros advogados que atuam na área de meio ambiente para não deixar justamente que se buscasse enfraquecer a sociedade civil organizada que tanto busca a proteção de meio ambiente. E agora, já indo para a parte final, porque eu sei que eu já extrapolei, antes que venha a sirene, aqui a gente vai fazer só algumas breves reflexões sobre os dilemas éticos e reputacionais da advocacia ambiental. Defender o cliente ou defender o meio ambiente? Primeiro, isso é um dilema verdadeiro? Depende. Não, mas depende, a gente pode pensar. A Silvia falou que é. Vamos ver se é ou não, Como que a gente encara. Então, assim, algumas premissas importantes. Nem toda advocacia ambiental é advocacia pró-ambiente. Nisso, assim, vamos distinguir. Nem todo advogado tributarista está defendendo o fisco. Eu não aprendi direito tributário porque eu quero defender o Estado, cobrar mais imposto. Às vezes você estuda um tema que pode ser apenas para trabalhar com ele, não é por amor àquela causa. O tributarista não ama o tributo.
Nem todo advogado que atua com direito ambiental o faz por amor ao meio ambiente. Existe uma advocacia, e eu não estou fazendo crítica, é uma constatação, tá? Porque a advocacia está aí para defender todos. Isso é da nossa profissão, tá? Eu estou falando em termos de advocacia, não estou falando o advogado. O advogado tem as suas escolhas, mas eu estou falando da advocacia. Então, esses dias até um advogado estava falando, eu não sou um advogado ambientalista, eu sou um advogado que atua com direito ambiental. Tem diferença? Tem, porque tem advogados que atuam para a defesa do seu cliente, uma defesa irrestrita, mas assim, se o meio ambiente vai degringolar, não tô nem aí, isso aqui não é problema meu. A minha advocacia de vez em quando, ou na maior parte das vezes, é para evitar a aplicação da lei ambiental. Existe, pode acontecer isso, né? São visões até diferentes de como você atua. Então, eu só estou dizendo isso para a gente não confundir, achar que todo mundo que está fazendo uma especialização em direito ambiental, que está estudando e comprando livro de direito ambiental, está fazendo isso para defender o meio ambiente. Às vezes não é. Mas, e tudo bem. Por quê? Porque a legislação permite isso. Ninguém está fazendo nada ilícito, tá? Uma outra premissa importante é que nem sempre uma pessoa física ou jurídica que está sendo acusada de violar a legislação ambiental, de fato violou. A gente também tem que tomar cuidado com esses preconceitos, com esses julgamentos assodados. Eu já vi casos no escritório de cliente que realmente violou a lei, tinha consciência da violação e, se pudesse, continuaria violando. E aí a gente fala o seguinte, amigo, não. A gente tem que fazer um outro tipo de trabalho. Por isso que eu falo, a sensibilidade que a gente tem que ter, o jeitinho de conversar com o cliente, de convencer, é mais difícil do que convencer juiz, gente. Eu tô falando, tem cliente que é osso duro de roer. A gente precisa lá, olha... Eu já fiz umas parcerias com a Rita Franco, não sei se vocês conhecem, é maravilhosa. Nossa Senhora, eu e ela, assim, a gente voltava, meu Deus do céu, a gente é muito boa, porque, olha, não é possível, viu? A gente conseguiu. Porque, olha, tem alguns casos, a gente participou em mais de um e era um sufoco com o cliente, eu tô falando, com o cliente. Pois bem, então, tem o cliente que viola, que esquece de adequar. Tem o cliente que viola e não quer se adequar. Tem o cliente que não violou e foi acusado injustamente. Existe. Isso não é papo de advogado, porque a gente conhece a realidade do cliente e a gente vê que, não, aqui teve excesso. Aqui teve ato nulo. Isso existe. Tá? Então, também a gente não pode olhar e falar assim, é empresa? Tá errada. Cortou uma árvore? Tá errado. Às vezes a lei permite. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também. E vamos supor, violou a legislação ambiental. Você vai embora? A hora que você descobre, realmente ele desmatou sem licença. Tchau, seu bandido, não quero mais te advogar. Então, aí é que entra, talvez, o seu dilema, né? Se a empresa ou a pessoa física violou a legislação ambiental, ela perde o direito à defesa? Não. Isso a gente aprende lá na faculdade. Transpõe isso para a área criminal. Às vezes a gente olha e fala assim, não acredito que essa pessoa está defendendo esse criminoso, essa criminosa. Ai, que horror. Mas os advogados criminalistas estão fazendo algo ilegal? Não. Antiético? Também não. Agora, cada um conhece as suas dores. E alguns advogados e advogadas podem não querer atuar em certos casos. Olha que interessante, eu estava procurando uma advogada criminalista porque pediram uma indicação, porque o marido batia na mulher e a mulher queria uma indicação de uma advogada para aplicar a lei da Maria da Penha. E eu fui conversar com uma criminalista e falei, olha, você trabalha com a lei Maria da Penha? Ela já disse, trabalho, mas só para a mulher. É um escritório só de mulheres. E ela falou, aqui, por uma questão conceitual, eu sou criminalista, eu defendo tudo. Mas por uma questão conceitual do nosso escritório, a gente não atua na Lei Maria da Penha em prol do homem. Pronto. Foi uma escolha que elas fizeram, podiam ter feito. Mas assim, não é que assim, porque é errado, eu discrimino quem é advogado que faz isso. Não, porque até essa pessoa tem direito à defesa. Porém, alguns advogados podem não se sentir à vontade. Por suas crenças, pelo que defende. Eu brinquei, né? A gente escreve, publica. E aí, de repente, a gente está lá fazendo uma sustentação oral, falando algo totalmente contrário àquilo que a gente fala.
pode, não é antiético isso, mas é meio reputacionalmente, você fala, nossa, mas você não gosta, você é até sua quando você vai fazer isso. Eu falo assim, mas não sou eu, né? Porque eu defendi outra coisa ali, em outro lugar. Inclusive, no Código de Ética, tem lá uma possibilidade, né, de se negar o cliente, no criminalista, quando ele defendeu publicamente uma posição diversa, uma orientação diversa que ele já tenha dado. Fala assim, tudo bem, eu sou advogado, mas também cada hora eu falo um negócio, mas espera lá, né? Então, alguns advogados e advogadas podem não querer assumir certos casos. Eu já neguei alguns casos. Porque eu achei que ia gerar conflito de interesse, porque eu falei para vocês que eu advogo para algumas ONGs, e aí tem causas muito específicas. Então, eu não vou pegar uma empresa que atua contra a causa desses meus clientes. Porque aí eu falo assim, cada hora eu estou num lugar, também é estranho. Então, optei por não fazer isso. Mas outras causas eu assumo porque eu não vejo conflito de interesse, eu não vejo conflito reputacional, porque não é nada tão diferente daquilo que eu defendo, e não vejo um conflito ético, porque até aí vem a forma de fazer a advocacia. Como que a gente... Agora eu juro que eu estou acabando mesmo, é o último slide. Como que a gente aí pode fazer essa advocacia? Tem aquela defesa antiética do cliente. Vou contratar um técnico que vai fazer um laudo falso e nós vamos apresentar no processo. Não preciso nem dizer que essa advocacia é mega antiética. Antiética, ilegal, tudo errado. Vai forjar um laudo, vai pegar uma testemunha que não sabe de nada, traz a testemunha aqui. Gente, essa advocacia a gente nunca... Essa OAB não permite. Tá? Agora, tem aquela advocacia que é uma defesa restrita do cliente, mas não é antiética. Você não quer pagar multa? Nós vamos até o STF pra você não pagar a multa. Eu vou defender você até o fim. Você tá errado, mas eu vou defender. Mas, assim, é a defesa irrestrita do cliente. Você faz isso? Por isso que ele está te abraçando? Essa advocacia, tudo bem, porque assim, você pode não querer fazer, mas você não pode julgar quem faça, porque está dentro do espectro do advogado. Agora, você pode fazer uma defesa do seu cliente buscando um julgamento justo, vamos procurar reduzir a multa porque ela está exagerada, vamos procurar mitigar os impactos, vamos tirar aquilo que você realmente não fez. Então, tem como a gente fazer uma defesa sem... Meu cliente é um anjinho de candura, né? Porque às vezes não é. Então, tipo, aí é aquele papel que a gente faz com ele, aceita que dói menos, algumas coisas e tal. Isso dá para fazer. E, o melhor, a gente pode tentar amoldar e ajustar a conduta do cliente. Se a gente, ao invés de chegar, eu vou fazer minha defesa e vou embora, não, a gente vai conversar com o cliente, isso a gente sempre faz no escritório, a gente sempre busca orientá-lo, mostrar, olha, hoje não dá mais para fazer isso, tudo bem que eu sei que lá no passado você fazia, mas mudou, a realidade é outra, vamos buscar, fazer tudo nos conformes, vai ser melhor, você vai evitar problemas, você vai evitar mancha a sua reputação. Então, tem um jeito, inclusive, da gente conseguir usar a advocacia para o benefício ambiental. E não é que a gente está enganando o cliente, a gente está alertando o cliente. E a gente pode fazer isso, não tenham medo de fazer isso. Tá? Então, assim, a gente tem lealdade ao cliente, a gente tem sigilo ao cliente, mas a gente vai equilibrar essa lealdade com os nossos princípios morais, com os princípios éticos da advocacia. Então, assim, advogados que atuam com o meio ambiente, esse campo está aí para vocês e a gente pode usar do nosso conhecimento, do nosso ofício, para trazer benefícios ambientais e também para os nossos clientes, por que não? Muito obrigada, desculpa o tanto que eu me alonguei. Posso até sair sem as perguntas, se já tiver extrapolado, mas eu agradeço muito a atenção, é muito bom ver uma plateia atenta, e o povo não está no celular, gente, é só para tirar uma foto aqui, outra ali, mas parece que as pessoas estavam ouvindo mesmo, a gente está falando que isso é raro hoje em dia, né? Dá uma felicidade muito grande. Obrigada, de coração. Agora eu volto pro meu lugar. Doutora Érica, muito obrigada pelas suas palavras. Sua palestra é sempre brilhante. Doutora Érica, comece a falar, volta a ser aluna. Confesso que eu comecei a anotar todas as coisas aqui, todas as ideias. Cada consideração que ela fazia, eu botei até uns balãozinhos aqui. Chamar a doutora Érica novamente para falar sobre isso. Porque ela trouxe tantas aqui abordagens sobre a atuação do advogado dentro do espectro ambiental e coisas que a gente poderia até abrir para mais discussões, né? Ela trouxe pontos muito relevantes, muito importantes, mostrando, primeiro, a oportunidade que é dada a gente como um ramo da advocacia que passou muito tempo sendo ignorado,
né? Muito tempo a gente comparando com as outras áreas do direito, se a gente pega direito civil, que tem aí pelo menos uns 3 mil aninhos nas costas, né? A gente comparando com o que a gente tem no direito ambiental, ele é considerado extremamente novo. Lógico que na história da humanidade nós conseguimos pontuar de uma forma muitas vezes até simbólica algum nível de conscientização ou de regras de natureza ambiental, mas majoritariamente eram simplesmente as autorizações dadas pelas legislações, pelo direito do nosso usufruto sobre o meio ambiente. Não era uma visão de que nós pertencemos a esse meio ambiente e que romper com o equilíbrio ecológico vai trazer danos para nós mesmos, né? Nós somos a raça que se considera inteligente, racional, assim nós nos nomeamos, né? O epítome do nosso egocentrismo. Somos homo sapiens sapiens. A gente é sábio 2 vezes, né? De tão sábio que nós somos, mas nós somos os únicos animais que destroem o habitat do qual precisa para sobreviver, né? Então, aí o paradoxo da nossa racionalidade, de se questionar realmente, né? Onde está a racionalidade e a humanidade que se diz tão lógica e tão empática, que é o que nós, às vezes, dizemos que nos caracteriza. Então, a doutora Édrica trouxe esses aspectos, e aqui até históricos, né, do desenvolvimento do direito ambiental no Brasil e a incorporação nos cursos de direito, e aqui dentro do nosso debate, até como educação ambiental, é algo que, de novo, chegou muito tardiamente para a gente, né? O ramo do direito ambiental como uma área de especialização e de necessidade de um aprofundamento técnico, um aprofundamento com criação de instrumentos, de princípios que sejam próprios e com capacidade para tutelar o meio ambiente. Porque, né, a doutora Érica tocou aqui em vários pontos. A responsabilidade civil tradicional, por exemplo, que já tem aí centenas de anos nas costas, não tem o condão de proteger um direito transindividual, transfronteiriço, transtemporal, como é o meio ambiente. Então, o que a gente se depara? Com a ineficácia do direito. E a nossa função, gente, é decorar a lei e ficar simplesmente repetindo o código? Se fosse por isso, o meu pendrive tem maior capacidade do que a gente aqui na sala, né? A nossa função é dialogar e tecer aqui uma abordagem crítica sobre o direito. Então, o direito é algo que está em constante transformação. Então, o aprendizado tem que ser contínuo, as discussões precisam ser permanentes. Por isso que nós realizamos eventos como este. Por isso que é importante nós ouvirmos pessoas que estão na frente dessa luta, para que nós saibamos ali o momento de corrigir as nossas ações, atualizar as nossas abordagens, rever os nossos conceitos e até ressignificar dogmas jurídicos, como a gente fez com a tutela coletiva, né? A Lei 7347, de 1985, então uma lei recepcionada pela nova Constituição da Ação Civil Pública, foi uma transformação do nosso microsistema coletivo, né? Então, a doutora Érica trouxe aqui pontos, né, que vale a pena a nossa discussão. A OAB tem um papel importante aí, porque não só o MEC determina quais são as diretrizes da educação, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, mas a OAB ela também é um grande indicativo, né? Muitas vezes as universidades passam a incorporar temáticas no seu currículo obrigatório, não porque estão nas portarias determinadas pelo Ministério da Educação, mas porque a OAB passou a cobrar. Então, quando é que o direito ambiental começou a ser matéria obrigatória na maioria das universidades? Quando a OAB passou a cobrar. Direito previdenciário foi a mesma coisa. E foi incorporado no currículo, não por conta do MEC, mas porque a OAB passou a cobrar. Então, nós aqui, né, como uma sociedade da advocacia organizada, nós estamos todos os dias ali, lidando com a prática de como o direito é executado, como o direito é realizado. E a gente sabe que aquela lei geral e abstrata vai ganhar milhões de formatações na sua aplicação prática. Então, isso é muito interessante de ver, né? Apesar de serem só 2 questões, né, professora? Eu sempre digo para os alunos, agora a OAB não é mais tão legalista. A OAB agora é interdisciplinar. Então, pode vir numa questão de direito internacional, como a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, pode vir numa questão de direito constitucional, como as propostas de emenda à Constituição, por exemplo, da tortura dos animais, que a gente ficou surpresa depois da vitória que a gente teve, né, da declaração de inconstitucionalidade ali da farra do boi. Pode vir numa questão tributária, por exemplo, com tributação ambiental, né, e ali a extrafiscalidade tributária. Então, vejam, direito ambiental ele é tanto uma matéria autônoma pelos seus princípios e instrumentos, mas ele é um viés geral que deve ser aplicado por todas as dimensões do direito. Então, quer vocês no futuro se especializem em direito tributário, trabalhista, penal, empresarial, qualquer que seja a área, ignorar a tutela do meio ambiente, ignorar aqui os princípios do direito ambiental, seria uma lacuna significativa na educação, na formação e na atuação de todos.
Então, nós, como advogados, jamais podemos ignorar o meio ambiente. E dentro dessa perspectiva, né, a doutora Érica colocou aqui pontos tão interessantes, tanto das perspectivas da atuação da advocacia. Literalmente, gente, ela deu aqui, né, uma listinha de potenciais e futuros, né, ramos profissionais para vocês atuarem. Ela deu um presente para vocês hoje. Ela acabou de dizer, olha, esses ramos aqui estão abertos, esses ramos têm poucos profissionais especializados e capacitados, portanto, há uma carência de mercado, e vocês podem ter todas essas formas de atuação. Ela deu aqui, né, de presente um grande guia profissional para vocês. E ela trouxe também, né, muito obrigada, doutora Érica, né? E ela trouxe também aqui considerações profundas com relação à nossa atuação, quando ela abordou aqui a questão da fidelidade na advocacia e as formas da gente enxergar a ética na advocacia, né? Por quê? Porque nós não podemos jamais questionar ou criticar o desrespeito ao direito pela sociedade, o desrespeito ao direito pelo poder público, pelo Estado, quando nós não assumimos a nossa meia-culpa. Nós, enquanto, cada um de nós, né, enquanto cidadão, nós temos essa corresponsabilidade. A gente tem aquela mania de, né, sentar com a família, ou sentar, né, no restaurante para tomar todinho, porque as crianças não tomam outra coisa além de todinho, doutora Érica. Né? Também não usam celular porque eles sabiam que eu ia dar bronca. Né? Mas a gente sempre critica porque a sociedade, porque o Estado, como se fosse uma terceira pessoa. A gente nunca conjuga na primeira pessoa do plural. Nós somos a sociedade. Nós somos o Estado. A sociedade nada mais é do que uma conjunção de cada um de nós, indivíduos aqui. O Estado nada mais é do que a nossa própria representação. Não chegou nenhuma raça externa aqui e disse, vou vos governar. Não. Então, todos os defeitos que a sociedade possui, todos os defeitos que o Estado possui, são defeitos que nós temos, por vezes exacerbados. Por quê? Porque com o poder nas mãos a gente vê a real natureza, né, da situação. Mas são defeitos que nós encontramos em nós mesmos. E nós aqui, enquanto juristas, temos uma responsabilidade ainda maior do que enquanto cidadãos, porque nós não podemos alegar desconhecimento de causa. Nós não podemos alegar aqui, né, hipossuficiência cognitiva, porque a gente estudou, a gente entende sobre isso. Então, o desrespeito é ainda mais grave. Então, como é que a gente vai questionar o desrespeito ao direito, o desrespeito à obediência ao que a nossa Constituição fala, a inefetividade do direito e até, como a doutora Érica falou, às vezes o preconceito que o profissional do direito tem de achar, né, que nós somos tubarões, nós não somos... Né, ser atendido por um médico, você traz até um biscoito recém-assado. Né? Você sai do escritório do advogado, mesmo quando ele ganha a causa, é criticando o advogado. Né? Olha, me cobrou uma fortuna. Por quê, gente? Porque se nós tomamos uma postura de que a função do advogado é achar brecha na lei, né, é navegar ali pelos caminhos mais escusos, que tipo de reputação nós vamos construir para a advocacia e para os profissionais do direito? Então, nós não podemos aqui criticar se nós não fazemos essa autoanálise. Né? Então, a doutora Érica aqui, de novo, nos deu um presente, uma grande lição aqui, dizendo que, sim, é possível nós fazermos uma atuação numa defesa consistente, mas dentro dos parâmetros da lei, buscando aqui, né, não só o provimento de um serviço jurídico, mas uma atuação até mais ampla. Né? Quando ela trouxe aqui o brilhante exemplo dos acordos que são feitos, então, aqui os métodos alternativos de solução de conflito, ela falou que é também nossa responsabilidade desafogar o judiciário, né? É nossa responsabilidade conscientizar o cliente. Então, nossa função não é só fazer uma litigância meramente processual, mas é também de educar o nosso cliente para aquilo que ele desconhece da norma. Então, quantas vezes a gente já não viu, não, eu vou deixar continuar reincidindo no problema, que são mais ações para mim. Né? Então, olha só a diferença. Isso é ética na advocacia. Então, ela nos trouxe aqui brilhantes lições com relação a temas, às vezes, extremamente profundos e problemáticos na nossa atuação. Então, né, agradecemos aqui imensamente, doutora Érica, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Doutora Érica é referência em várias áreas, tá? Inclusive compensação ambiental, tutela da fauna. Eu lembro de uma aula que eu assisti da doutora Érica, que eu confesso que eu era ratinha, estava lá na frente sempre anotando tudo, mas foi uma aula que eu precisei me excusar e fui sentar na última cadeira, porque a cada fala, cada slide que ela apresentava, eu começava a chorar um pouco. Né? Acho que é por isso que fauna eu nunca consigo
né, é trabalhar muito. Mas, com certeza, ficaríamos muito felizes de recebê-la novamente aqui. Né? Sabemos que vamos continuar aprendendo muito com a senhora. Obrigado por todas as brilhantes considerações que a senhora trouxe. Muito obrigada, doutora Rosa Ramos, aqui representando, né, enquanto presidente, a Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo. E muito obrigada a todos vocês por terem vindo nesta noite de terça-feira, numa semana de feriado, para que a gente pudesse conversar, dialogar e, né, se reincentivar a ter cada vez mais um pensamento crítico e renovar nossas esperanças na tutela do meio ambiente. Então, muito obrigada a todos. E, mais uma vez, parabéns, doutora Érica. Obrigada. Gente, antes que nós, né, nos retiremos, a doutora Rosa trouxe aqui, né, de uma forma muito carinhosa para todos vocês, alguns livros, materiais para fazer um sorteio. A gente passou uma lista, então, como eu conheço muito dos rostos, eu vou pedir para a nossa mesa escolher aleatoriamente alguns nomes, tá, para a gente fazer esse sorteio avulso. Tá, eu conheço vocês, então eu não poderia sortear. Isso seria violação da impessoalidade. Todo mundo assinou, então? Todo mundo está aqui? Todo mundo está aí. Você acho que chegou por... Você assinou a lista? Não quer o sorteio? Não. Então, vamos lá. Você quer começar, doutora Érica? Marmelada, Silvia. Eu pus o dedinho aqui, eu juro que eu nem olhei, porque eu tô sem óculos, inclusive, né? Vamos dar o livro da comissão. Sortuda, olha só. Parabéns. Boa leitura. Para tirar uma foto. Vamos lá. Eu tinha que ser com a doutora Érica a foto. Ela me ajuda na hora do dia. Também. Por isso que eu falei, não, mas eu pus o dedo errado. Não foi marmelada. Não faria isso. Foi sorte. Foi sorte mesmo. Fica aí, a gente vai fazer uma selfie daqui. Então peraí, deixa eu ficar junto com a Rosa atrás pra não ficar. Peraí, que tem alguma. Quer bater uma foto de mim, Rafa? Claro. Se eu ganhar um livro, eu tô valendo, né? O Rafael já foi até meu monitor, então eu tenho... A senhora prefere... Pode fazer assim.